Então, uma boa tarde para todos. Hoje a gente conta com a presença de uma grande amiga minha de 20 anos atrás já, hein? Não fala a Bárbara. idade, não. Ah, é experiência, pô. É. E ela é diretora-gerente de uma revista bem famosa aqui da nossa área de nanotecnologia, que é a Bernstein Journal of Nanotechnology. E ela vai dar um seminário para a gente sobre a preparação de manuscritos e desvendando o modelo diamante de acesso aberto. Vocês vão aprender o que é modelo diamante daqui a pouquinho. Mas, Bárbara, obrigado aí pela sua participação, tá? Eu quis trazer um seminário um pouquinho diferente dos só seminários de física e astronomia, que é o que a gente mais tem feito aqui nos últimos seminários. Aí me pediram também para eu trazer alguma coisa um pouco fora da academia, mas não tão fora, né? Aí eu acho que o convite calhou certinho, tá? Então, Bárbara, você tem o tempo que você achar necessário, tá? Se você quiser apresentar 1 hora, 50 minutos, o tempo que você achar melhor. Eu vou ficar de olho aqui no chat, caso apareça alguma pergunta, e geralmente no final a gente pode fazer uma conversa aqui com os alunos, tá bom? Beleza, Obrigado. perfeito. Obrigada a você, Milson. Obrigada aí pelo convite, pela introdução. E é sempre bom aí participar de projetos convidados aí no Brasil. Eu fico muito feliz com essas oportunidades. Nem sempre eu tenho oportunidade de fazer as minhas palestras em inglês, então, desculpa, em português, então peço desculpas aí antecipadamente, caso um termo ou outro ou não tenha tradução, ou né, eu não lembro da palavra, mas os slides estão em inglês, mas caso vocês tenham alguma dúvida, né, obviamente podem perguntar para mim aí em português, e eu vou tentar, a informação mais importante é que eu vou falar de qualquer forma, e o slide é só um guia mesmo para mim, para eu saber os tópicos que eu acho que são interessantes, relevantes para trazer aqui para vocês. Bom, o Emilson já me apresentou, então meu nome é Bárbara Issa, eu fiz física com o Emilson na UFMG, e atualmente, quer dizer, desde 2020, eu estou como editora-gerente do Biostein Journal of Nanotechnology, que é aqui na Alemanha, mas é um jornal internacional, e eu não vou falar só sobre o jornal ou sobre o modelo diamante de acesso aberto, eu vou começar falando aqui para vocês sobre algumas dicas sobre preparação de manuscritos. Bom, o meu nome, né, como eu já disse, é Bárbara, aí estão os meus contatos nas mídias sociais, caso vocês tenham o X, o LinkedIn ou o Blue Sky. Eu sou mais ativa atualmente no LinkedIn do que no X, e no Blue Sky eu estou ainda experimentando, não sei se ainda é muito conhecido de vocês. Eu não tenho perfil profissional no Instagram, eu sei que Instagram é a mídia social que o pessoal mais usa, mas caso vocês sigam aí essas mídias sociais, podem né, me adicionar, por favor. E caso vocês tenham alguma pergunta no final e queiram me mandar um e-mail, pode ficar aí à vontade para me mandar um e-mail para o meu e-mail institucional aí, logo abaixo do meu nome. Bom, então, o que eu vou falar para vocês hoje, né? Eu vou tentar fazer o mais descontraído, mais leve possível, porque, né, eu sei que está todo mundo aí voltando do almoço e, né, vocês estão mais acostumados a escutar palestras de física, então também não quero entediar vocês, mas eu acho que são tópicos importantes aí para os pesquisadores prestarem atenção e, né, terem mais informações no geral. Então, a primeira parte, né, que a gente vai discutir seria qual que seria o jornal perfeito, né, para ser a casa do meu manuscrito, do meu paper. Vou dar algumas dicas para preparação de manuscrito, mas eu já vou avisar que não existe receita de bolo. Cada manuscrito é um caso, cada revista é um caso, cada pesquisa é um caso, mas eu vou dar dicas assim bem gerais que servem aí, acho que para múltiplos tipos de pesquisa ou assuntos, né, para dicas essas para quem está trabalhando nas áreas científicas de STEM. Vou falar também um pouquinho para você sobre o movimento de acesso aberto. Eu imagino que esse modelo, né, atinja você, já está atingindo vocês há um tempo, positivo ou negativamente, mas esse modelo, querendo ou não, começou aqui na Europa, então eu vou dar né,
uma pincelada aí geral, né, na progressão histórica aí desse movimento, e vou falar mais ou menos o que está sendo feito hoje em dia com a perspectiva daqui da Europa, que é onde eu tenho mais informações. Eu vou falar também mais especificamente sobre o modelo de acesso aberto Diamante, que é o modelo das nossas revistas, e existem, né, não só as nossas revistas, mas diversas outras revistas aí no mundo inteiro que trazem esse modelo aí igualitário e mais inclusivo de publicação. Eu vou falar um pouquinho também do Beilstein Institute, que é onde eu trabalho, que nós não somos uma editora, uma publishing house, mas nós somos um instituto, não um instituto de pesquisa, mas o nosso foco é em comunicação de ciência. Então, eu vou explicar um pouquinho para vocês alguns dos projetos que a gente faz, e no final vou dar um exemplo do BJ Nano, que é o jornal onde eu trabalho, e como ele se insere aí na nanotecnologia e o que a gente traz de diferente dos demais jornais em nanotecnologia. Bom, então, eu espero que eu tenha tempo suficiente, mas mesmo se eu tivesse horas e horas aí para conversar com você a respeito disso, eu não conseguiria falar todos os casos possíveis e todas as variáveis que vocês deveriam levar em consideração para poder preparar um artigo científico, até porque um artigo científico não é uma receita de bolo, né, é algo muito mais profundo. E é tão profundo, né, que ele não está somente ali na superfície, né. O paper, eu acho essa analogia interessante entre a ponta do iceberg, né, e o iceberg como um todo. O paper é apenas a pontinha ali do iceberg, né, ele está conectado ao iceberg, que seria, né, o projeto de pesquisa, não só o projeto, mas o desenvolvimento do projeto também. Mas eles têm que estar conectados, e o paper, querendo ou não, ele tem que ser uma representação digna e verdadeira, né, do projeto de pesquisa. Então, essa conexão aí tem que ser sempre mantida aí viva, não só no processo de escrita do paper, mas durante a concepção do próprio projeto de pesquisa. Bom, então, eu dividiria aí né, os estágios de preparação no manuscrito, de manuscritos em dois. Primeiro seria o estágio da conceptualização, né, de você formalizar o conceito e a estrutura, e o processo de escrita propriamente dito, né. Nesse processo de formação aí das ideias, né, digamos assim, não só das ideias, mas também dos dados, eu coloquei como primeiro ponto a pesquisa na literatura, mais troca de ideias com, né, os seus colaboradores, no intuito de, né, onde eu busco inspiração para o meu projeto de pesquisa, né, e futuramente para o meu artigo. Então, a busca na literatura é uma maneira, né, de você fazer isso, e você ver quais são aí os gaps aí que precisam ser preenchidos, né, nas áreas, né, quais perguntas não foram respondidas, por exemplo, né. Além disso, né, você, né, por exemplo, ir a congressos, eu sei que ir em congresso é caro, mas tem muitos congressos aí online, ou que dão a possibilidade dos alunos participarem online, então, né, geralmente sem ônus, ou então, né, você tem como aplicar para poder ir para congresso através de projetos de financiamento internos, né, internos eu digo no Brasil, e externos. Então, é sempre bom ir em congresso e fazer o que muitas pessoas não gostam de fazer, que é networking, né. Eu não vou falar sobre isso hoje não, mas é algo muito importante, até para escrever um paper, né, porque afinal de contas são muitos raros os casos que você tem um artigo que é só um autor, né. Então seria, né, primeira etapa aí seria nessa busca aí de fontes de inspiração. Em seguida, né, a escrita de um projeto. Então, você encontrou os colaboradores que você gostaria, né, você fez um levantamento aí na literatura, quais são as perguntas ainda que têm que ser respondidas, e aí você começa a bolar nesse seu projeto, né, levantar as hipóteses para poder, né, responder essas perguntas, e escolher os métodos científicos que vocês, eu digo, né, os autores do projeto, ou os colaboradores do projeto, vão usar para poder responder essas perguntas. Melhor
melhor possível, né, o melhor possível é fazer um projeto bastante colaborativo, onde, né, os diferentes colaboradores, autores do projeto, podem desempenhar diferentes funções aí, agregando diversos tipos de métodos aí para poder responder a sua pergunta. Em seguida, né, vem a coleta de dados, né, que são os experimentos, simulação, teoria e a proposição de um modelo. Né. Sempre quando vocês escrevem um manuscrito em ciência, isso é independente da área, né, eu já trabalhei em áreas diferentes, física, biologia, agora eu trabalho muito com químicos também. Então, independentemente de, né, de qual é a área aí, esse modelo no final é muito importante para a compreensão do seu artigo no geral, eu diria, e se possível, né, se isso couber, né, no escopo do paper, uma figura representativa do modelo, para que leitores que não necessariamente são da sua área consigam entender, porque o artigo ele tem que ser pensado não somente sob o ponto de vista de quem escreve, mas também sob o ponto de vista de quem vai ler, né. Bom, esse manuscript outline é como se fosse se eu fosse traduzir diretamente, é como se fosse o esqueleto aí do seu manuscrito. E isso foi um exercício muito interessante que eu aprendi quando eu estava fazendo meu pós-doc, nos Estados Unidos, que era uma coisa que eu não tinha feito ainda no Brasil. E foi era um exercício que na época eu não gostava muito não, mas, eu aprendi a gostar, isso me ajudou muito a organizar, os meus manuscritos. E eu acho que isso é uma ideia muito boa, uma dica muito boa para poder passar para as pessoas, né. Então é basicamente um monte de pontos onde você, né, coloca a pergunta, a hipótese, uma possível resposta, o que você acha que vai ser, né, e à medida que você for coletando os seus dados e montando as figuras para o seu manuscrito, você vai aí formando, esse quebra-cabeça aí mesmo, né, de perguntas, respostas e dados, né. E como, né, o paper científico, né, tem que ser baseado em dados, até revisão, né, tem que ser baseado em dados. Bom, então, uma vez que você tem esse esqueleto preenchido, né, você começa o processo de contar a história por trás dos seus dados, porque, eu sei que muitas pessoas não gostam de escrever ou procrastinam esse processo, né, de escrita o máximo que podem, procrastinar, mas na minha opinião, das partes mais legais e, né, mais importantes ali, que muitas pessoas estão aí deixando, né, para AI escrever, né, eu não vou trazer esse tópico aqui hoje não, gente, mas enfim, não percam a habilidade escrita. Então essa parte aí de storytelling, né, algumas pessoas podem achar chatas, mas ela é extremamente importante, porque os autores são as melhores pessoas, ou melhor, as únicas pessoas que podem fazer esse exercício bem feito, porque não há ninguém melhor do que os próprios autores para conhecer, né, os seus dados, os seus modelos, né, os resultados da sua pesquisa e contar uma história mesmo, usando, esses dados. Bom, então o processo de escrita mesmo, né, seria, né, os autores escreverem, de repente, cada um a sua parte, depois, né, juntarem esse manuscrito. Existem algumas ferramentas que você consegue fazer essa escrita de manuscritos, né, de maneira interativa. Eh, mas nem sempre isso é possível, mas que seja um arquivo de Word, né, então os autores escrevem aí cada um sua parte, né, revisam, porque é muito importante, reforço aqui, é muito importante que todos os autores, de determinado manuscrito leiam todas as versões, mas principalmente a versão que vai ser submetida, porque eles vão ter que concordar, né, quem vai submeter o artigo vai ter que concordar ali, vai ter que assinar ou marcar um tick, né, dizendo que todos os autores leram e aprovaram, o manuscrito na versão que está sendo submetida. Uma coisa que eu acho muito importante aqui também, nesse processo de escrita do manuscrito, é dividir a sua história, né, do manuscrito, né, com os seus colegas, antes de você submeter, né. Então eu acho importante essa troca de ideias antes da submissão, porque muitos das críticas que você receberia, por exemplo, de um revisor, né, elas vão vir sem você ter que passar por esse processo, né, sem você ter que, por exemplo,
né, sofreu uma rejeição de um artigo, que poderia ter sido, por exemplo, evitada, né, se você tivesse compartilhado aí seu artigo com seus colaboradores internos, ou até pessoas que não são da área, que às vezes ter um retorno dessas pessoas é muito importante, porque, como eu disse, os manuscritos eles têm que ser compreensíveis para pessoas também fora da área imediata, né, seria ideal que isso fosse possível. E aí o último passo aí seria o último passo, né, de manuscrito, né, seria a submissão para uma revista científica. E aí começa, assim, o processo, né, dentro da própria revista, que eu não vou trazer essa parte aqui hoje, porque cada revista funciona de um jeito, né, o que a gente chama de workflow. Bom, então, como eu estava falando, né, muitas pessoas, né, não querem passar por isso, né, desse processo de escrita, mas é um processo necessário e eu acho que é um processo que exige criatividade com qualquer outro tipo de escrita, né, a gente tem que sempre exercitar esse lado também, não é só exercitar a pipeta, né, né, outras coisas que outras técnicas que você usa para poder fazer seus experimentos, né, um microscópio, enfim, tem que exercitar também o poder de criatividade aí na escrita de artigos científicos. É claro que existe, né, a formalidade da linguagem técnica e tudo mais, mas a maneira com a qual os autores contam os dados, né, contam essa história por trás dos dados, aí eu acho que cabe aí um espaço para criatividade. E é uma coisa legal, né? Um processo que deveria ser encarado aí com mais leveza enfim, mais aberto, né? Os pesquisadores deveriam ser mais abertos a esse processo tão importante, né? Para o processo científico aí de distribuição, né, dos dados, de contar para a comunidade o que você fez, né? Bom, eu resolvi colocar essa sessão aqui de chamar um pouco a atenção para esse cover letter, que é a carta de apresentação do artigo, porque muitas pessoas negligenciam essa etapa, né? E cada vez mais as pessoas andam negligenciando mais e mais. E isso pode levar à rejeição de um artigo, né? Já na carta de apresentação. Então, essa carta de apresentação é como se fosse mesmo é, como se fosse a propaganda do seu artigo, certo? Você tem ali um espaço pequeno e você faz ali a propaganda do seu artigo, porque os jornais, eles estão recebendo ali muitas submissões por dia, a maioria desses jornais, certo? Né, como que seu artigo se destaca, né? Por que seu artigo deveria ser considerado para publicar naquela revista? Então, deve ser evitado sempre que possível, ou melhor, deve ser evitado sempre, que você como autor escreva uma carta de apresentação dessa maneira genérica, como eu dei um exemplo aí bem genérico, tá? Esses placeholders aqui são essas coisas aqui que estão entre esses colchetes. Tem muita gente que submete carta de apresentação dessa forma. Isso é assim um mico tremendo, né? Nem sei se as pessoas usam essa expressão ainda, mas se existe mico científico, esse é um deles, né? Outro mico também é você submeter a revista, o seu manuscrito para um jornal X e chamar esse jornal X de jornal Y na carta de apresentação. Não façam isso, né? Então, são coisas aí que parece detalhe, mas às vezes é definitivo aí, se seu artigo vai ser desk rejected, né? Se vai ser rejeitado ainda nas primeiras etapas de submissão, ou se ele vai passar por outros estágios aí. Então, preparem, caprichem na carta de apresentação. Bom, alguns jornais, eles especificam determinadas informações que são cruciais para serem listadas aí na carta de apresentação, então uma dica que eu dou é leia as instruções para os autores, que geralmente nos jornais chamam Instructions for Authors, mas às vezes pode ter variações aí dessa nomenclatura. Mas leiam, não somente para fazer uma carta de apresentação decente, mas porque tem instruções importantes ali que também podem desencadear em rejeição do artigo, ou várias interações entre editores e autores, né, ou entre a produção do jornal e autores. E
quanto mais interações tem, significam mais e-mails sendo escritos e respondidos, e as pessoas não trabalham de maneira imediata, então tem, né, um tempo aí entre perguntas e respostas. É exatamente isso, Emilson. Exatamente. É igual errar o nome da namorada, errar, ou namorado, né? É errar o nome da revista. Não façam isso. Então, essa parte de ler também, né? Como eu estava falando, essas instruções para os autores é fundamental aí para os autores escreverem um artigo de acordo com as recomendações da revista que eles escolheram. O primeiro parágrafo dessa carta de apresentação, algo que eu escrevi e que eu acho que deveria ser escrito, né, e que várias revistas também recomendam, né, inclua o título e o tipo de manuscrito e explique de maneira sucinta, né, a informação científica, a base científica, e a principal questão que vai ser respondida no artigo, né. O próximo parágrafo, o segundo parágrafo, os autores devem explicar, né, quais são os principais resultados, mas de maneira breve, né, o que foi feito para que esses resultados fossem atingidos, e uma breve conclusão aí do artigo, né, dos resultados. E nesse segundo parágrafo, né, se possível, enfatizar a importância ou a relevância desse artigo mediante a literatura. Tudo isso e não em poucas linhas. No terceiro parágrafo é a sua chance aí de vender o seu peixe para a revista. Então, você vai ter que encaixar o escopo da revista e os leitores daquela revista, ou de repente até mesmo o corpo editorial, com o que você está submetendo, né? Porque muitas vezes artigos bons, né, eu diria excelentes, são rejeitados porque eles não se encaixam no escopo. E não é possível você, por exemplo, né, no meu caso, né, num jornal de nanotecnologia, né, publicar alguma coisa, sei lá, na escala do metro, né? Você usa uma técnica no metro, sei lá, ou até maior, né? Não cabe no escopo, né? Literalmente não cabe. Então, esse casamento entre né, entre o escopo da revista, quem está lendo e o tipo de artigo é importante. E é importante não somente por causa disso, né, desse exemplo, mas é porque pessoas que geralmente leem um jornal de nanotecnologia, que são essas pessoas que vão citar seus artigos depois, isso também é importante, né, levar isso em consideração, as pessoas elas têm que estar interessadas, elas esperam encontrar no jornal de nanotecnologia ciência que é feita na escala nano, né, micro, você consegue achar uma coisa ou outra, né? Mas na escala maior do que isso, não. E isso vale para qualquer jornal, a menos que seja um jornal de um escopo extremamente amplo, né? Que seja, por exemplo, um jornal de física, que aí aceitaria, né, qualquer coisa dentro da área de física. Bom, e no último parágrafo, né, o autor correspondente tem que ser mencionado, né, e alguns requisitos do jornal, às vezes, têm que ser escritos, né, nesse parágrafo. Por exemplo, a confirmação que o manuscrito é novo e que não foi submetido ou não está em consideração em outros jornais. E isso aqui é uma coisa ética, né, que às vezes, eu não sei, às vezes as pessoas acham que é certo, né, ou que estão dando uma de espertos aí, submeter artigos para mais de um jornal simultaneamente é eticamente errado, né? Então, o artigo ele tem que ser considerado, desculpa, o manuscrito, que artigo é só depois que é publicado, né? O manuscrito, você submete para um jornal e espera o processo, né? Não pode aí, né, fazer esse double dipping, o multiple dipping, que é você pegar o mesmo manuscrito e submeter para jornais diferentes. É importante mencionar que se existe, né, algum preprint, né, se você submeteu o seu paper para o archive, né, tem que ser mencionado no cover letter com o DOI, se for, né, o DOI, se for né, aplicável, né, nesse caso específico.
E mencionar que os autores, isso é aquilo que eu estava falando mais cedo, né, que os autores leram e concordaram com a versão que está sendo submetida, porque isso não é responsabilidade apenas do corresponding author, ou do submitting author, porque tem umas revistas que diferenciam esses dois, né, quem submete e quem é o corresponding, quem vai trocar informação com os editores, né, e com os referis. Bom, existem outras coisas, né? Então, quais coisas que eu deveria considerar quando eu estou submetendo ou preparando um artigo para submeter para um jornal? Porque, na verdade, né, na minha opinião, a escolha de um jornal deveria ser feita antes da escrita do manuscrito, né? Porque tem, né, a formatação, muitas vezes é necessária, tem, né, o escopo, né, como eu já expliquei. Então, eu sei que, né, às vezes, os artigos podem ser rejeitados, mas é um exercício, eu acho que uma otimização aí, digamos, do processo de escrita, a escolha da revista até antes de você preparar o manuscrito. Então, quais que são os itens a ser considerados, né, a serem considerados, e o que isso afeta na qualidade, no acesso, na audiência, né, de quem que vai ler o meu artigo e nas citações, né? Então, por exemplo, o escopo, né? Se você escolhe uma revista de amplo espectro, né, de amplo escopo, a chance é que leitores de várias áreas, de vários, né, campos aí, tenham acesso ao seu artigo. E, na minha opinião, isso é algo positivo, né? Ao passo que se você escolhe uma revista com um escopo mais restrito, só pessoas daquela área vão ler e vão citar os seus artigos. É claro que pode acontecer de pessoas de outras áreas virem visitar esse determinado, né, jornal, ou, né, comprar o jornal, não sei se é impresso ou online, né, e ter acesso ao seu artigo, mas eu acho que é mais adequado, né, vamos dizer assim, pensando nas citações, que as pessoas às vezes não pensam nisso, né, mas as citações são muito importantes também, levar isso em consideração. Então, levar em conta aí o escopo, um escopo mais limitado a um escopo mais amplo. Tudo isso, né, tem as consequências. Tempo entre a submissão e a publicação. Então, tem muitas pessoas, né, que né, optam por escolher jornais, muitas vezes até predatórios, né, porque esses jornais, eles prometem um tempo curtíssimo entre submissão e publicação. É muito difícil, né, por experiência própria aí, combinar velocidade, né, com qualidade, porque os revisores de artigos, né, e a revisão, né, essa parte de peer review é a parte que mais demora, né, e vocês, né, se vocês já submeteram artigos, já escreveram, vocês sabem que essa parte é complicada. Então, vocês têm que pensar o seguinte: os revisores são pessoas que, né, têm os trabalhos deles, são, né, alunos de pós-graduação, pós-docs, professores, que vão estar fazendo aquilo ali, esse exercício, né, esse exercício de dar para a comunidade, né, doar para a comunidade parte do tempo livre dessa pessoa, né, para poder fazer a revisão do artigo. E não é uma coisa fácil, né? Você tem que usar né, seu conhecimento, seu tempo, os artigos são grandes. Então, eu acho muito difícil existir um modelo de publicação que garanta essas duas coisas simultaneamente, né? Então, se você quer optar por uma publicação rápida, tenha em mente de que a qualidade do peer review talvez seja pobre. E no final das contas é o seu artigo, né, que vai ser publicado, então tem que pensar sobre isso. É a sua imagem ali, da sua ciência, que está sendo passada para frente. A reputação dos jornais é algo subjetivo, eu diria, mas assim, se é um jornal que você não conhece, por exemplo, que você gostaria de experimentar, né, submeter por esse jornal, algo que você pode fazer é buscar autores, né, isso aí é fácil, você entra, né, no PubMed, né, olha, Web of Science, por exemplo, olha, né, revistas, né, olha, né, o corpo editorial dessa revista, olha os autores, né, e entre em contato com essas pessoas e pergunte para elas, qual é a sua experiência, né, sendo editor ou autor, né, dados positivos, negativos, né, procurem se informar,
E estejam abertos também a possibilidades diferentes, né, de submissão, porque tem pessoas que só submetem, publicam num tipo de revista, né, a vida inteira, porque o orientador faz isso, né, ou fez isso. Então a pessoa leva isso para frente sem, às vezes, pensar por que está fazendo, é uma repetição de comportamento, né. Fator de impacto, eu poderia passar aqui, né, um seminário falando sobre esse tema, que é controverso, e que particularmente, né, eu não sou muito fã desse, na verdade eu não sou nem um pouco fã desse fator, mas uma coisa que tem que ser pensado aí é qual é o efeito de um fator que está medindo a revista, não o artigo, não o pesquisador, né, mas é uma métrica que foi, né, escolhida por, por librarians, né, bibliotecários, né, há muito tempo atrás, para poder aí selecionar quais revistas eles iriam, né, pagar assinatura para disponibilizar essas revistas para os pesquisadores. Então, muita gente não sabe da história de fator de impacto, não sabe como o fator de impacto é calculado, mas coloca o fator de impacto num pedestal, né? Então, sem pensar, tipo assim, beleza, eu vou escolher revista que tem um fator de impacto 900, vou mandar meu paper para lá, porque com certeza meu paper vai ser aceito. E essa medida aí 900 é uma medida de reputação da revista, qualidade da revista. Não, né? O fator de impacto, ele mede, né, o quão quente, digamos assim, o quão quente, né, e eu acho isso também errado de falar, mas é o número de citação de artigos, né, em um determinado ano, de artigos que foram publicados nos 2 anos anteriores, dividido aí pelo número de artigos. Então, assim, se você trabalha numa área que demora mais para citar artigos, né, isso significa que o fator de impacto daquele jornal, ou às vezes daquela área, é baixo, né. Matemática, por exemplo, é um exemplo, né, os autores da área de matemática, eles não obedecem essa distribuição de citação nesses 2 anos depois né, da data de publicação. Então, geralmente, os fatores de impacto de revistas de matemática são menores, né? Estou dando um exemplo aqui, ok? Mais próximo aí da física, né? Às vezes tem pessoas aí que estão me escutando que, né, trabalham nessa área. Mas, enfim, seria tipo o trend, né? Mas, enfim, isso não mede nada, não mede qualidade e muito menos vai medir acesso ao seu artigo e citação ao seu artigo, né? Então, o que né, faz com que seu artigo seja citado? A qualidade do seu artigo, certo? Se você escolhe uma plataforma que as pessoas consigam acessar esse artigo sem ter que pagar, isso é importante, né? Porque tem pessoas que não necessariamente trabalham na área acadêmica, não têm acesso ao periódico, né? A periódicos de maneira livre. Então, a pessoa tem que pagar para acessar, então escolher uma revista baseada nisso, né, aumenta. E outra coisa que eu acho importantíssima é o próprio pesquisador divulgar o trabalho dele, né? Seja em mídias sociais, seja indo em congresso, seja conversando com as pessoas, faça propaganda do seu artigo, porque tem tantos artigos aí, né, sendo publicados, sendo escritos, que essa responsabilidade é dos autores também, né? Escolham também revistas que fazem esse tipo de divulgação, né? Mas a melhor divulgação vem, né, de quem escreveu, de quem publicou, né, dos autores. Bom, eu falei que não ia falar muito de fator de impacto, acabei me empolgando, desculpa aí, gente. E, né, eu estava falando sobre acesso aberto, né? Então, os autores, eles têm que levar em consideração se os próprios autores ou os leitores vão ter que pagar para acessar o artigo, né? E isso diminui, se você tiver que pagar para acessar o artigo, isso diminui a chance que as pessoas, né, tenham acesso à sua ciência e citem a sua ciência depois, né? Porque a publicação é o primeiro passo, né? O reconhecimento do seu trabalho, né, é outro passo extremamente importante. Aí que vem depois. Bom, então eu espero, né, que essa primeira parte aí da minha palestrinha aí não tenha sido muito chata. Como eu disse, né, não dá tempo de falar tudo, né, mas eu espero que as partes aí cruciais eu tenha conseguido dar conta de transmitir no tempo que eu tenho. Bom, agora eu vou passar para a segunda metade, né, do meu seminário. Obrigada, Rafael. Vou passar para a segunda parte aí do meu seminário sobre definição de acesso aberto. Valeu, Bruno. E aí, né, o que seria essa definição de acesso aberto? Valeu, Hamilton. Bom, a definição de acesso aberto
ela foi, né, primeiramente, né, divulgada aí nessa iniciativa de Budapeste de 2022, e eu não vou ler tudo não, mas eu acho que esse resuminho aí né, consegue capturar aí de maneira mais sucinta, né, o princípio, né, por trás dessa definição de Open Access. Desculpa, acesso aberto. São princípios e práticas através das quais os resultados científicos, né, eles conseguem ser disseminados, né, e acessados sem barreiras, sejam essas barreiras financeiras, legais ou técnicas. Então, esse aí é o princípio de Open Access. Então, pensa bastante aí nessa parte de barreiras financeiras, né? Porque muitos, na verdade, a maioria aí dos jornais que chegam, né, para os pesquisadores, que são muito divulgados, são jornais comerciais, de editoras comerciais, né? E eles são jornais de acesso aberto pagos, né? A gente vai chegar lá. Bom, então, se possível, eu queria que vocês levantassem a mãozinha aí, usando, né, esse botãozinho de levantar a mão. Se a resposta for sim, o Emilson aí começou. Se você sabe o que acesso aberto diamante significa, se você não souber, não tem problema, certo? É só para eu saber mesmo, só curiosidade, porque eu faço isso em todas as vezes que eu dou esse seminário. Então, eu estou vendo, né, uma mão levantada. E aí, agora, né, se você publicou em um jornal de acesso aberto diamante. Uma pessoa. Muito bem. Eu já esperava, porque realmente, às vezes, eu tenho, né, às vezes, menos de 10% de pessoas que levantam a mão, né, e não me surpreende, né. Então, é por isso que eu estou aqui também, né. Então, para falar para vocês, essa vantagem bem interessante, né, do modelo de acesso aberto diamante. O nome pode, né, ser um pouco enganoso no sentido de financeiro, né, que as pessoas acham, poxa, né, o acesso dourado, né, que eu vou falar daqui a pouco, já é caro, diamante, então, nossa, né, não consigo pagar. Mas, diferentemente das expectativas, né, o acesso aberto diamante é aquele, Bruno, eu também não sei se mas se você teve que pagar, provavelmente não. Bom, então, o acesso aberto diamante, né, a definição parcial, né, desse acesso aberto diamante, é que nem autores, nem as suas instituições, ou os leitores, ou agências financiadoras têm que pagar para o artigo ser publicado, né? Então, ele une, né, as partes positivas, né, de ambos os mundos, de todos esses mundos aí, de todos esses conjuntos aí, né, não somente, né, não é um modelo de publicação que é só grátis, né, porque muitas pessoas associam esse ser grátis com qualidade ruim, e na verdade é o oposto. Se você pegar uma definição mais ampla, né, de acesso diamante aberto, o acesso diamante aberto é uma iniciativa da comunidade científica. Muitas vezes, né, os proprietários, digamos assim, desses jornais são instituições, universidades, né, na Alemanha, por exemplo, tem alguns exemplos. E eles, né, têm o objetivo aí de inclusão da comunidade científica, não exclusão, ou seja, esse modelo de diamante aberto, modelo aberto diamante, é um modelo que ele segue, né, à risca a definição de acesso aberto, né, que é da inclusão científica, né, que é da possibilitação das pessoas, de possibilitar as pessoas a devolverem para a comunidade, né, a mostrarem para a comunidade o trabalho de excelência, o trabalho científico de excelência que está sendo feito, né. Então, se eu puder pegar um slogan para resumir o que é o acesso aberto diamante, eu diria que é um modelo feito de cientistas, feito por cientistas para cientistas, né. Então, dando aí o poder, né, de comunicação dos resultados científicos mesmo, né, aos cientistas e não, né, a empresas, né, com fins aí lucrativos.
Então, eu vou dar uma passadinha rapidinha aqui, para não ficar muito aí entediante, mas o que é, né, qual que é essa linha do tempo de acesso aberto? Então, no início aí da história da publicação acadêmica, né, em 1940, o ato de publicar artigos científicos, ele era, né, desenvolvido aí pela comunidade científica e era sem fins lucrativos, né? Então, a comunidade aí tinha o controle, né, desse processo tão importante. No entanto, né, entre 1950 e 1980, né, diversos jornais grandes aí, comerciais, né, lançaram, né, no mercado, e eles seguem esse modelo de assinatura, né, que é o subscription model. E aí o que aconteceu nessa época, né, esse poder que antes era só dos acadêmicos, né, foi transferido aí, esse poder de escolha, o poder né, de ownership do artigo, né, de ser dono daquilo ali que escreveu, né, ele passa a ser transferido do autor para o jornal. E o autor pagando, né, para isso. O autor ou as universidades, né, pagando por isso. Bom, em 1990, entre 1990 e 2010, né, com a internet e, né, o incentivo para publicação online, né, o Open Access, esse movimento de acesso aberto, teve um incentivo maior, né, e foi quando ele teve um momento, digamos assim, maior. Né. Então, em 91 teve o início do Archive, em 2003, né, teve o início desse DOAJ, né, que é o Directory of Open Access Journals. Inclusive, né, se vocês tiverem interesse em pesquisar jornais aí de acesso aberto, inclusive de acesso aberto diamante, né, você tem que procurar aí, né, que você não paga, né, APCs, que são as taxas para publicação, é possível você encontrar esses jornais nessa plataforma, e é a plataforma aí, eu diria, universal, né, onde esses jornais podem ser encontrados. Então, se um jornal é listado, né, nessa plataforma, a chance, né, desse jornal ser, né, de ter credibilidade, né, é alta. Então, eu recomendaria, né, vocês a olharem aí. Não são listados somente de acesso diamante, mas todos os modelos de acesso aberto que a gente vai ver daqui a pouquinho, o que cada um significa. Bom, entre 2003 e 2012, diversas classificações de modelo de acesso aberto, né, foram feitas, né, foram propostas. Nessas principais seriam a verde, a dourada e a diamante. Qual que é a diferença, né, entre elas? Bom, eu vou comparar e contrastar a diferença entre elas com um modelo de assinatura, né, que chama também Subscription Model. Bom, nesse modelo de subscription, né, alguém tem que pagar, né? Então, a diferença é quem paga. Bom, no caso do modelo de subscription, né, de assinatura, a publicação, né, ela está aí atrás desse paywall, né, de uma barreira. E quem paga são os leitores. Os autores não pagam para publicação, mas os leitores têm que pagar para ter acesso. Já no modelo de acesso aberto dourado, né, os autores, a princípio, né, alguém tem que arcar na hora da publicação, né, com as taxas de publicação, que são chamadas de APCs, ou Article Processing Charges. Né? Então, após o aceite do artigo, né, o autor ou as universidades pagam essa taxa, né? E aí os leitores não precisam pagar para ter acesso. No modelo diamante, né, existe o melhor dos dois mundos, né? Nem os autores pagam e nem os autores nem os leitores pagam, ou as suas instituições, ou as agências financiadoras. No caso, né, dos jornais do Biostein Institute, o Biostein Institute é que paga, né, por esses APCs. Então, nem os autores, nem os leitores precisam pagar. Bom, então voltando, né, o que está acontecendo de mais novo, mais recente aí, em termos desse movimento de Open Access? Então, em 2013, né, esse DORA, que é a Declaração de Acesso, de Avaliação de Pesquisa, foi escrita, né, no encontro da Sociedade Americana de Biologia Celular. E o que ele fala, né, nesse documento é que não deve ser usado, né, métricas de jornais, né, como parâmetro de impacto, como uma medida de qualidade,
ponto. Né, você pode até parar ali, como medida de qualidade, mas pior ainda, usar esse número para medir a qualidade de pesquisas individuais, né, para julgar, né, as contribuições, né, dos cientistas, ou no processo de contratação, ou de fomento, né. Nossos jornais, os dois, eles são, a gente assinou, né, esse agreement, né, concordando, dando suporte, né, não somente a Aldora, como o COARA, que eu não vou falar sobre isso hoje, mas nós participamos dessas iniciativas, inclusive, né, eu sou fervorosa, né, com relação a esse ponto, né, para, né, dessa injustiça aí nessa avaliação dos pesquisadores. Então, existem outros jornais também que são assinantes, né, dessas iniciativas, e isso é uma coisa interessante também para os autores aí prestarem atenção. Bom, em 2018, né, o Plano S, eu não sei se, né, vocês sabem, mas na Europa, né, 12 agências financiadoras, membros de 12 agências financiadoras se reuniram e eles decidiram que, a partir daquele ano, todas as pesquisas financiadas, né, com dinheiro federal deveriam ser publicadas em acesso aberto, não necessariamente em revistas de acesso aberto, mas de maneira aberta para as pessoas, né, terem acesso, sem nenhuma barreira. Em 2020 e 2021 foi publicado um estudo grande aí sobre acesso aberto diamante. Eu vou colocar a referência dele caso vocês tenham interesse. Ops. E desde 2022 existem, né, diversas iniciativas aí com o intuito de fortalecer esse movimento de acesso aberto, sobretudo na Europa, mas na América Latina. A América Latina é conhecida, né, apesar, né, da gente às vezes não necessariamente saber disso, a América Latina é um dos países pioneiros, né, em acesso aberto e acesso aberto diamante, inclusive, né, então busquem, né, saber dessas alternativas. Bom, esse jornal amplo, esse estudo amplo, aí eu coloquei o DOI aí desses dois, então se vocês tiverem curiosidade, deem uma lidinha, mas eu vou falar os dados principais aí para vocês com relação a modelo acesso diamante, modelo aberto diamante. Então, existe, né, quase, hoje deve estar mais de 30 mil, né, mas naquela época, né, aproximadamente 30 mil jornais de acesso aberto diamante, que publicam aproximadamente 44% de todas as publicações de acesso aberto. 70%, né, dos jornais que eu comentei com vocês, né, do DOAJ, né, 70% são jornais de acesso, são jornais de acesso aberto diamante. Então tem vários aí, não são só os jornais que eu vou apresentar para vocês. Eles geralmente são publicados independentemente de um publisher, né, de uma editora. Eles são liderados, né, por acadêmicos e eles são, né, sustentáveis. Então, vários aí existem por diversos anos e eles conseguem se manter, né, a baixo custo, baixo ônus. Então, o processo, né, esse panorama aí de acesso aberto, né, mostra para a gente, né, que esse processo, né, tem que mudar, né. Enquanto as pessoas estiverem optando por escolherem jornais grandes, né, que você tem que pagar quantias exorbitantes para ter seu artigo, né, publicado, né, quanto mais esse movimento for, digamos, né, quanto mais ele progredir, mais aí, mais exclusão vai ter, né, na comunidade científica, porque isso vai acabar se tornando insustentável, né, várias pessoas não conseguem arcar com essas taxas, então essas pessoas ficam excluídas desse movimento, né. Se elas não souberem que, por exemplo, um jornal de acesso aberto diamante existe, né. Então, a maioria desses modelos de publicação, eles não são igualitários, eles são altamente excludentes, porque é inviável pagar, né. Então, em 2023, esse grupo de pesquisadores, eles mostraram que os autores, eles pagaram mais de $1 bilhão americanos a 5 jornais comerciais, entre 2015 e 2018, só nessa faixa, e isso foi antes, né, do Plano S. Então, depois que o Plano S se tornou obrigatório, né, aqui na Europa, pelo menos, então esse número aí deve ter aumentado consideravelmente, né, desde, né, de 2018. No ano passado, né, esse mesmo grupo de pesquisadores, eles calcularam aí, mediram, né, o valor dessas taxas que são cobradas, né, então, por exemplo,
o mais caro na época, né, em 2013, foi quase 12 mil dólares americanos, e a média aí é quase uns 2 mil, né, e atualmente esse número, né, em alguns números aí aumentaram. Então, assim, quem consegue pagar, né, e precisa pagar, né, essa é outra pergunta. E algumas agências financiadoras, né, como por exemplo, né, a fundação do Bill e Melinda Gates, eles fizeram essa atualização nos policies deles, né? E eles não vão pagar mais, desde 2024, de março, já mais de um ano, né? Eles não estão pagando essas taxas individuais para publicação de artigos. É, isso aí, Emilson. É, né, eles não estão se recusando a pagar. E isso aí tem outras agências financiadoras que estão tomando o mesmo rumo, né, tomando como o mesmo exemplo, porque, sinceramente, ninguém consegue, né, ninguém consegue pagar. E às vezes os autores não estão pagando, mas eles estão pagando, porque em determinadas universidades, né, por exemplo, aqui da Europa, parte do grant vai, né, para a universidade usa o grant, que era do autor, para poder pagar essas taxas de publicação. Então o autor está pagando, só que ele não sabe que ele está pagando, né. Então, aí as referências, né? E agora eu vou falar rapidinho, eu tenho uns minutinhos aí, espero que não tenha problema. Eu vou dar um exemplo aqui do instituto onde eu trabalho, das iniciativas que a gente faz, né, e dos jornais que a gente tem. Então, o Beilstein Institute, né, é uma fundação sem fins lucrativos, é uma instituição, né, sem fins lucrativos, que foi fundada em 1951 pela Sociedade do Max Planck, e a gente tem como base Frankfurt, o nosso escritório fica em Frankfurt, aqui na Alemanha, e nossa missão, né, é dar suporte ao avanço das ciências químicas e correlatas, e áreas correlatas, e o foco do nosso instituto é na comunicação, informação, networking, né, de cientistas, né, e a divulgação e promoção né, de comunicação de resultados científicos. E a gente atinge esses nossos objetivos, né, através de suporte mesmo, a gente dá suporte financeiro ao Instituto, a fundação, né, que também faz, né, o Instituto faz parte, que financia esses projetos, né, 100% desses projetos, e a gente acredita que, né, dando suporte, seguindo esses princípios de ciência aberta, é a melhor maneira da gente conseguir alcançar os nossos objetivos e a nossa missão. A gente tem diversos projetos, né, no Beilstein Institute, eu não vou ter tempo de falar sobre cada um deles com vocês, vou focar nos jornais, né, no jornal especificamente de nanotecnologia, mas nós temos diversos outros projetos, a gente tem uma revista irmã, que é em química orgânica, a gente tem o nosso próprio archive, a gente tem outros projetos que são designados, né, que são repositórios de dados, né, que são, né, mais específicos para enzimologia e glycomics, eu acho que isso não é, né, talvez não esteja relacionado às pesquisas que vocês fazem, e a gente também financia e organiza simpósios, a gente faz isso desde 1988, e atualmente a gente foca né, nas áreas de química orgânica, nanotecnologia, né, acesso aberto, dentre outros tópicos, e os Beilstein Talks, que a gente começou em 2020, durante a pandemia, e a gente tem aproximadamente um talk por mês, nas áreas de química orgânica e nanotecnologia. Então, se vocês tiverem interesse em acompanhar esses projetos, né, acessem aí o nosso site, que está aí embaixo, e né, mantenham-se aí atualizados, ou então sigam né, a gente nas mídias sociais. A gente sempre está postando os nossos projetos e incentivando aí nossos colaboradores. Bom, o editor-chefe do nosso jornal de nanotecnologia, como eu falei para vocês que os jornais de acesso aberto diamante, eles sempre têm a participação da comunidade científica, participação direta da comunidade científica, então o professor Gerhard Wilde, ele é um professor acadêmico na Universidade de Münster, aqui na Alemanha, ele é um pesquisador na área de ciências dos materiais, e ele me ajuda muito, né, a manter aí o jornal caminhando para frente, né, com também estratégias aí para o jornal, e eu agradeço muito, né, a colaboração do professor Wilder. O Beilstein Journal of Nanotechnology, né, quais que são as nossas, o que a gente traz aí, né,
para os nossos autores e colaboradores. Então, nós somos jornais importantes na área de nanociência, um dos pouquíssimos, né, que são de acesso aberto diamante. Todos os nossos artigos, né, são revisados por pares. A gente conta com um editorial board, né, um corpo editorial de especialistas em diversas áreas de nanotecnologia. A gente, né, é indexado, né, em vários repositórios científicos, e nós temos, né, padrões de apresentação online, né, do que a gente publica, né, são padrões altos, padrões elevados de qualidade, né, mas para ser bem sincera, isso já é esperado aí, né, de jornais sérios aí, de reputação, né, na área de nanotecnologia, de física, né, na área de ciências. E o que a gente traz, né, além disso? Então, né, nós somos, como eu disse, um dos pouquíssimos em nanotecnologia que somos da Monopenexis, quiçá o primeiro, né, o primeiro jornal. A gente oferece diversas vantagens para os autores, além de não cobrarmos, né? Então, eles têm o copyright através da licença CC-BY. Eu sei que muitas pessoas não sabem o que é isso, mas deveriam saber. Né, que é a permissão aí para você reutilizar seu trabalho, reutilizar figuras, né? Então, isso é importante. Vocês têm, né, os autores têm a chance de publicar um preprint com a gente, né, tipo um archive, a gente tem o nosso próprio. A gente não terceiriza tarefas do jornal, então tudo acontece dentro do Beilstein Institute, né, a gente tem colegas, né, que fazem todo o processo de produção, o editorial office que julga, né, os manuscritos mediante submissão. A gente não vende informações, não tem tracking invasivo de informações dos autores. E como eu disse, né, como qualquer jornal de acesso diamante aberto, né, nós somos liderados por acadêmicos, né, né, os policies, né, o que vai moldar o jornal aí também é decidido por acadêmicos. Então, como a gente não tem o foco, né, no lucro, porque a gente não lucrativo, né, a gente realmente foca na qualidade daquilo que a gente publica. Então, não é porque é de graça que é fácil, né? Então, então a gente dá suporte aí para a comunidade, a gente faz copy editing, né, várias coisas aí também de graça, né, não é só a submissão que é de graça, mas todo o processamento, né, que tem que ser lembrado, né, é feito, né, sem cobrar nenhum ônus dos autores. Eu estou recrutando. Obrigada aí, Emilson, por divulgar aí o site, o link direto aí do jornal. Muito obrigada. Eu estou recrutando para 2026, né, guest editors. Os guest editors eles fazem thematic issues, as pessoas devem conhecer isso como special issues. As regras, né, para aplicar, para ser um guest editor, estão no site. Então, se vocês tiverem interesse, ou me mandem um e-mail, né, com interesse, e conversem aí com os orientadores de vocês, né, no caso dos alunos, para ver se existe algum interesse. Tem que alinhar, né, a proposta com o escopo do jornal, mas se vocês tiverem um interesse aí, entre em contato aí comigo por e-mail. Então, né, essas são a propagandinha do jornal, se vocês tiverem interesse, mas o Emerson já colocou o site aí, se vocês quiserem também podem escanear o código de barra se ficar mais fácil aí para vocês. E é isso, eu gostaria de agradecer a vocês pela atenção, desculpa aí que eu excedi um pouquinho meu tempo, estou aberta aí a perguntas e é isso aí, muito obrigada pela oportunidade mais uma vez, Emerson.